Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse então é um vídeo de leituras do mês de março, mas antes eu queria dar alguns recados, já que esse é o vídeo que mais gente assiste, né? Assim mais gente vai ficar sabendo dos recados. Indolor, não se preocupem, qualquer coisa pula aí um pouquinho. Primeira coisa é que eu estou com uma câmera nova, os dois últimos vídeos que eu gravei já estavam com essa câmera. E eu queria saber de vocês, eu percebo que a imagem tá bem melhor. Tem uma coisa ainda que me irrita, que é um autofoco, que de vez em quando ela fica fazendo um negócio assim. Mas eu ainda não descobri como desliga, então caso você tenha uma Samsung e saiba como se faz isso e quiser me avisar, muito obrigada. Mas até então tenham paciência que logo isso deve sumir dos vídeos. Eu também acho bastante irritante quando eu fico editando, eu tento cortar quando isso acontece, mas nem sempre dá. Outra coisa que eu queria saber é o áudio. Pra mim o áudio tá muito alto aqui em casa, mas quando eu gravava com o iPhone, vocês normalmente falavam que ele tava baixo e ele já tava ok pra mim. Então me avisem como tá o áudio dessa câmera pra vocês, que eu ainda consigo aumentar o som se vocês quiserem. Bom, segundo recado, vocês devem ter percebido que não teve tanto vídeo no mês de março. E isso é porque meus dias e meus horários mudaram muito. Isso porque eu comecei a fazer outra faculdade, basicamente isso. Eu já tinha vontade de fazer outra faculdade fazia algum tempo, eu tomei vergonha na cara, caso vocês não saibam, eu sou formada em jornalismo. E vou dar 3 segundos pra vocês adivinharem o curso que eu tô fazendo. 3, 2, 1... Sim, eu tô fazendo letras! Eu já tinha vontade de fazer letras quando eu era nova, na época do primeiro vestibular, mas eu não gostava muito do campo de trabalho da área de letras e gosto muito do campo de trabalho de jornalismo. Então acho que a decisão foi acertada, mas eu tô adorando estudar letras, tá sendo muito legal, assim, pelo menos as matérias por enquanto são todas muito legais. Enfim, tô gostando bastante de fazer o curso. Caso interesse, eu tô fazendo português alemão na UFPR. Mas com isso vocês vão perceber que as minhas leituras vão mudar um pouquinho. Tô tentando me organizar pro canal de volta, não entre em pânico, nada vai mudar no canal. Pelo menos a intenção é que nada mude no canal. Eu só fiquei um pouco confusa de tempo no mês de março. E, enfim, fim dos avisos, vamos para os livros, que é o que importa, afinal de contas. O primeiro livro que eu li em março foi o A Sombra do Meu Irmão, do Vitim. Esse livro saiu pela Dublinense. Esse livro é um livro de memórias do autor, em que ele vai falar sobre a época de guerra e como foi para ele ser criança na época da Segunda Guerra Mundial. E o título se dá porque ele tinha um irmão mais velho que foi lutar durante a guerra. Ele teve pouquíssimo contato, pouco contato que ele lembre com esse irmão. E esse irmão era uma sombra na família, porque ele morreu durante a Segunda Guerra e era uma presença assim na família e tal. Ele vai contar um pouquinho sobre isso pra gente. É um livro bem interessante e se você quiser saber mais, eu escrevi uma resenha pro Jornal Rascunho sobre ele, vou deixar o link ali embaixo. Bom, depois eu li o Vales, do Philip K. Dick. Tem vídeo pra ele, vou deixar o link ali embaixo, caso você queira saber mais. Esse aqui é um livro meio autobiográfico dele, de uma pira espiritual que ele teve mais pro final da sua vida, assim. Existem muitas versões do que pode ter sido essa história, quem acredite que era só, tipo, efeito alucinógeno de drogas acumuladas durante a vida e coisas do tipo. Mas, segundo ele teve esse contato transcendental e encontrou a verdade depois disso, enfim. É um livro interessante, ele tem umas brincadeiras com a questão do narrador e dos personagens, que é bem legal. Preciso dizer que por enquanto do Philip K. Dick não é meu favorito e não recomendo você começar por ele. Eu diria pra você começar pelo Volume As Lágrimas de Policial, e o pessoal nos comentários desse vídeo comentou que é legal também começar pelo Realidades Adaptadas, que é um livro de contos que eu ainda não li. Mas, aliás, obrigada pelos comentários, viu, pessoal? Enfim, é um livro legal, mas eu acho que é um livro pra quem já gosta um pouco de Dick ou já tá por aí, assim. Vou deixar o link ali embaixo caso você queira saber mais. Bom, depois eu fiz uma releitura que foi uma leitura pra faculdade, que foi o Retrato de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu não vou fazer vídeo sobre ele porque eu acho que já tem muito vídeo sobre ele no YouTube, eu acho que não tem muito porquê. E essa edição aqui é bem legal.
ela é a mesma edição que eu já tinha lido da outra vez, só que como fazia uns 3 anos e a professora ia falar desse livro com a maior profundidade, eu achei melhor dar uma relida. Ela tem uma introdução que explica bastante o contexto da obra, de lançamento da obra, fala um pouco sobre as diferenças da edição que saiu no jornal, revista, para a edição que ele publicou em livro. Essa aqui é a edição que ele publicou em livro, tá? E é legal porque ele tem notas de rodapé, notas de final de livro, que vão falando um pouquinho sobre as diferenças entre as edições. Então ele fala, isso aqui não tinha, isso aqui era diferente. Ele usa isso para comparar um pouquinho as duas edições. É um livro que eu gostei mais da primeira vez que eu li. Ele me impactou mais da primeira vez que eu li. Uma, porque eu gosto muito da linguagem do Oscar Wilde. Quando eu li pela primeira vez, aquilo me surpreendeu demais. Eu não sei, eu gostei bem menos dele dessa vez. Eu ainda não consegui descobrir porquê. Se por acaso você já leu e releu esse livro, me conta como foi isso pra você. Mas ainda é um livro que eu gosto, é um livro legal. Se você não leu, é uma boa indicação. Depois eu li o Ateneu, do Raul Pompeia, também tem vídeo pra ele. No vídeo eu comento um pouquinho sobre como eu tinha ficado um pouco afastada dos clássicos brasileiros por um tempo. Eu não tive experiências traumáticas com eles, mas eu também não tive experiências extremamente prazerosas com ele. Então tava assim no meio termo, eu lia porque tinha que estudar e tal, mas não era algo que eu lia com muito gosto, mesmo já gostando de ler na época. Talvez pela maneira, talvez por ser nova mesmo e não conseguir entender aquelas obras. Enfim, eu nunca tinha lido esse livro especificamente. Mas foi muito legal voltar a ler clássicos brasileiros, assim. Hoje, o que era um empecilho pra mim na época muito grande, que era a questão da linguagem, hoje eu acho isso muito divertido. Eu acho legal ver como tanto autores de outros países que falam português, como esse caso, que é um autor mais antigo, usam português de uma maneira diferente que a gente usa hoje. E não melhor ou pior, mas diferente. Eu acho isso legal, como esses estilos se montam e tal. E isso me chamou muita atenção nesse livro, porque ele usa muita inversão, ele usa umas palavras um pouco rebuscadas e tal, então eu achei muito legal por causa disso. E enfim, aí a história é legal, né? A história do Sérgio, um menino que vai pro internato e esse internato funciona meio que como um microcosmo do mundo e ele vai descobrindo os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de relacionamento dele com as outras pessoas. Mas é um livro bem interessante, eu recomendo bastante. Eu sei que ele pode parecer um pouco árido no começo, mas tem que ir com calma, assim, não é um livro rápido. Mas eu acho que vale bastante a pena. E por fim, as últimas 2 leituras do mês foram 2 quadrinhos do Batman. Eu li o Pequena Gotham, que é um quadrinho super fofo. Ele é uma releitura mais fofa e infantil do Batman. Então pode ver, o traço e a pintura são bem bonitinhos. Ele é meio que uma aquarela. E tem umas tramas mais cotidianas dos personagens. É bem bonitinho, assim. E bem divertido, gostei bastante. E o outro que foi o Batman Noel. E esse assim, gente, esse é sensacional. Esse mesmo se você não gosta muito de super-heróis, eu acho que vale a pena você dar uma procurada. Ele faz uma releitura do Um Conto de Natal do Charles Dickens com a história do Batman. E o traço é assim, gente, é lindo, é sensacional esse quadrinho, é triste, os personagens são bem legais, ele não é um quadrinho super longo, então ele consegue criar os personagens uma profundidade bem interessante pro tamanho do quadrinho. E é muito legal, gente, isso aqui eu recomendo muito, muito, muito. Logo vai ter um vídeo sobre esses dois, então fiquem de olho aí no canal. E por fim, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Vamos Ler Mais Contos em 2015, que continua. Sim, eu sei que faz tempo que eu não faço nenhum vídeo, mas é porque eu não terminei mais nenhum livro. Então, como eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz sobre o Antologia de Contos Fantásticos, eu ia começar a ler os contos da Flannery O'Connor. Na realidade, eu comecei a ler os contos da Flannery O'Connor.
Ele tava aqui quando eu comecei a ler, isso aqui eu já tinha lido ano passado. E eu li até aqui. Isso são mais de 200 páginas. Eu li bastante e tô gostando muito, gente. Essa mulher não tem coração, ela é incrível. É muito triste, ela conta pra gente a realidade de personagens muito fortes que se encontram com situações muito estranhas e tal, mas tá muito legal. O problema comigo e ele é que, como eu falei no começo do vídeo, eu tô meio confusa com o meu tempo ainda. E os contos desse livro são grandes. Então eu percebi que tinham vários dias que eu ficava sem ler contos porque eu não ia ter tempo de ler o conto inteiro. Então o que eu fiz mais pro fim do mês, então ainda não consegui fazer muito disso, eu escolhi um livro que tem contos mais curtos e eu vou alternando entre os dois. Então quando eu sei que eu vou ter um pouco mais de tempo eu leio esse, quando eu vou ter menos tempo eu leio esse. E tem funcionado. Esse aqui se chama Four Letter Word. Eles convidaram uma lista muito grande de autores muito legais, pra mim pelo menos, e convidaram eles então para escrever contos com formato de cartas de amor. Então o livro tem todo esse estilinho, né? Tem tipo um selo, tal, como se fosse uma cartinha, e os contos em geral são mais curtos, são cartas ou e-mails relacionados a amor. Então eu avancei um pouquinho na leitura desse, tá bem legal, tô gostando bastante. Por enquanto eu gostei muito do conto da Chimamanda Ngozi Adichie e da Lionel Shriver. São, enfim, contos bem legais. Sugiro esse livro, viu, gente? Já não terminei de ler ainda, mas enfim. Enfim, isso é só pra dar um feedback pra vocês que o Vamos Ler Mais Contos em 2015 continua, não parou. Só tá um pouco lento e que assim que eu terminar um dos dois eu volto pra falar pra vocês sobre isso. E, bom pessoal, é isso. Se você já leu algum dos livros que eu mostrei, me diz o que você achou deles. Se você tá fazendo Vamos Ler Mais Contos em 2015, me diz como que tá teu projeto, se também deu uma diminuída ou enfim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. Tchau, tchau.